segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4. É um texto conhecido, mas é melhor que seja assim. Os textos conhecidos é o caminho que a gente já tem andado por ele, fica mais fácil de andar. Capítulo 4, verso 1 em diante. Este texto vai falar sobre um milagre que aconteceu numa família. A palavra de Deus diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quem diz amém? Graças a Deus. Queridos, a Bíblia, como sabemos, é o instrumento balizador da nossa conduta, da conduta do cristão. É a Bíblia que nos aponta o caminho que devemos seguir. Então, quando lemos a Bíblia, nós somos instruídos por ela. Aliás, há 4 coisas que o cristão precisa fazer no que concerne a palavra de Deus. A primeira coisa é ler a Bíblia. Porque, como disse, é a Bíblia o instrumento balizador, norteador da nossa existência. Para viver segundo Deus, temos que conhecer a palavra de Deus, porque nela nós vamos encontrar os princípios que Deus deixou exatamente para nos guiar. Mas ler somente não resolve. Nós precisamos ler e precisamos entender o que lemos. Lembram daquele ministro da economia, da rainha de Candace, que ia lendo a Bíblia, mas não entendia nada? E Filipe perguntou: entende tu o que lê, ou o que lês? Ele disse: como posso entender se alguém não me ensina? Então a gente precisa ler, mas a gente precisa também entender. Ler e entender. Mas se ficar só nessas 2 ações também não vai resolver. A gente precisa ler, entender e armazenar. O salmista disse: guardei a tua palavra
no meu coração. E coração aqui não é este órgão que bombeia o sangue, mas é uma faculdade da alma chamada mente. Guardei a tua palavra na minha memória. E o Espírito Santo, quando a gente precisa, ele nos faz lembrar aquilo que nós armazenamos. Então a gente lê, a gente compreende a palavra, a gente armazena a palavra, mas há uma quarta ação nossa, não menos importante, que vai fechar este ciclo e que vai fazer com que o efeito, o milagre aconteça em nossa vida. Qual é a ação? Guardar a palavra, não no sentido de armazenar, mas no sentido de praticar. Então a gente lê, a gente compreende, a gente guarda no sentido de armazenar e a gente pratica a palavra. Aí dá certo, aí funciona, aí nós vamos ser realmente conforme Deus quer que sejamos. Quem diz amém? Amém. Há pessoas que desprezam o Antigo Testamento porque dizem que não estão mais debaixo da dispensação da lei e então preferem ler apenas o Novo Testamento, que é um documento muito importante e que foi escrito a partir, não é, da vinda de Cristo ao mundo e que encerra verdades para a nossa vida que nós não podemos deixar de conhecê-las. Mas o Antigo Testamento também é a palavra de Deus. E como palavra de Deus não perde a validade, permanece válido. E as lições que estão lá registradas no Antigo Testamento, elas continuam válidas. Os princípios divinos registrados no Antigo Testamento continuam válidos, porque o princípio divino ele não caduca, ele não perde a validade, ele perpassa o tempo, qualquer que seja ele, não é? Porque ele é eterno, assim como Deus é eterno. E neste texto do capítulo 4 do segundo livro dos Reis, nós encontramos um episódio que foi aqui narrado e que mostra um milagre numa família. Como hoje é um culto relacionado com a família, diretamente, eu queria pensar um pouquinho com os irmãos nessa passagem da palavra de Deus. Bem, a Bíblia diz que uma mulher, não era qualquer mulher, era uma mulher esposa de um dos obreiros daquela época, de um dos filhos dos profetas. Vamos dizer que ele era um auxiliar de trabalho, não é? Ele estava iniciando no ministério profético, ele era considerado, chamado, não é, filho dos profetas ou do profeta, porque eles aprendiam, havia escolas de profeta naquela época. E uma esposa de um auxiliar de trabalho daquela época, de um profeta, veio ao profeta com um problema grave, mas não pouco comum. Um problema comum, tanto naquela época, certamente, como ainda hoje. Qual era o problema? Ela tinha ficado viúva, o seu marido tinha morrido, não é? Porque crente também morre. Há pessoas que têm dificuldade de aceitar, não é, essa realidade, mas as pessoas que aceitam e as que não aceitam morrem do mesmo jeito, não é? A doutrina da morte é uma doutrina bíblica. A Bíblia fala da morte física, que é a separação da alma e espírito, que são as partes imateriais do homem, da parte material, que é o corpo. A Bíblia também fala da morte espiritual, que é a separação de Deus. É a separação de Deus, quando o homem é separado de Deus, e isso aconteceu desde o Éden. Isso está registrado lá no capítulo 3 de Gênesis. Mas a Bíblia fala também de uma morte chamada eterna. A morte eterna é a separação definitiva, sem retorno de Deus. É uma coisa terrível, é uma coisa triste, mas a Bíblia fala disso, não é? Qualquer pessoa, você que ainda não é crente em Jesus,
Você que ainda não sente salvação na sua alma, precisa saber disso. A pessoa que ainda não nasceu de novo pela palavra e pelo Espírito, encontra-se morto espiritualmente, separado de Deus. E qualquer pessoa que morrer fisicamente, estando separado espiritualmente de Deus, ou seja, morto espiritualmente falando, enfrentará de forma irremediável a segunda morte, ou a morte eterna, a separação definitiva de Deus. Deixa eu dizer isso de forma mais clara. Uma pessoa que ainda não tem salvação, que não sente salvação na sua alma, morrendo fisicamente, ela estará separada de Deus eternamente. Isso é muito grave. E as pessoas precisam saber disso, não é? E aqui o texto diz que aquele profeta, o auxiliar de profeta, morreu, não é? E tem um outro problema que veio junto com esse aí, veio a reboque. Qual é o outro problema que foi mencionado aqui pela esposa dele? Ele tinha uma dívida, não é? A maioria das pessoas deve de alguma forma, não é? Deve no cartão de crédito, deve no crediário, deve, enfim. É uma prática comum hoje, e já de muito tempo, não é? Essa questão de dívida. Pois bem, uma coisa interessante no texto aqui é que aquela mulher, ela dá um testemunho autêntico da vida do seu esposo. Ela diz ao profeta: tu sabes que o meu marido temia ao Senhor. Se nós pedíssemos aqui esta noite, se o pastor pedisse aqui esta noite, para cada irmã vir aqui dar o testemunho do seu esposo, como seria esse testemunho? Não é? O testemunho daquela mulher foi um testemunho excelente do seu esposo. Ela disse: tu sabes que o meu marido temia ao Senhor. Ou seja, ele era crente mesmo. Ele era um servo de Deus. Mas é como eu disse, pessoas crentes também enfrentam infortúnios da vida, não é? Dificuldades. A diferença é que o crente tem Jesus ao seu lado. E aí quando a dificuldade aparece e ele não consegue resolver, aí ele tem quem resolva. Ele procura Jesus, ele busca Jesus, e Jesus jamais deixa o seu filho desamparado e sem resposta, e sem saída, e sem solução. Pois bem, quando ela trouxe essas duas notícias ruins, negativas, a primeira é que o marido tinha morrido, e a segunda é que ele tinha deixado um débito, e os credores eram incompassivos e não estavam querendo conversa, não tinha perdão. Eles queriam o pagamento de toda a maneira, de toda maneira eles queriam receber. E como ela não tinha dinheiro, aí eles disseram: a gente vai levar os teus filhos para que nos sejam servos, empregados, escravos, por um tempo, até que pague a dívida. Veja que problema, irmãos, um problema sério para aquela família. E aquela mulher sozinha, viúva, não é? Como ela vai administrar isso? O que ela iria fazer? Bom, ela fez a coisa certa. Ela buscou o homem de Deus. Ela buscou o profeta. Sabe, irmãos e amigos, e aqueles que nos acompanham através da Rede Brasil de comunicação, das redes sociais que estão transmitindo, não é, esta programação, um homem de Deus vale mais do que 1000 reis. Lembra daquela criancinha lá que foi para a casa de Naamã, não é? Quando ela disse, a esposa de Naamã, disse: olha, se o meu senhor estiver lá diante do homem de Deus, ele ficaria curado da sua lepra. Interessante é que aquela menina, não é? Ninguém sabe a idade dela, mas talvez fosse uma pré-adolescente, ou mesmo adolescente. Ela havia sido ensinada pelos seus pais sobre o poder de Deus, do Deus de Israel.
De forma que ela demonstrou isso com a convicção que ela falou. Disse, olha, se o meu senhor, Naamã, estivesse lá diante do homem de Deus, ele ficaria curado da sua lepra. Ela não disse, talvez, quem sabe, mais ou menos, vamos ver. Não, ela disse, ele ficaria curado. Mas foi diante do homem de Deus. Quando o rei de Israel mandou a carta, mandou para o endereço errado. Mandou para o rei. E o rei, quando pegou a carta, disse, olha, o rei da Síria dizendo, cura esse homem aí, você tem como resolver isso aí. A menina disse que vocês resolvem. O rei se desesperou, porque não é o rei que resolve, é o homem de Deus. Quem diz amém? Aqui, ela foi procurar o homem de Deus. E disse, olha, estou com esse problema. Eu fiquei viúva, tu sabes que o meu esposo era um servo de Deus, temente a Deus, deixou uma dívida aí, e agora meus filhos estão empenhados nesta dívida, em relação a esta dívida, e o que eu faço? Quando ela disse isso ao homem de Deus, repare, ele é homem de Deus, mas ele não deixa de ser homem. Então, como homem, ele analisou aquela situação, e ele mesmo, porque também ele não tinha recursos, não viu saída. Repare o que é que ele pergunta no primeiro momento. Quando ela diz a ele o problema, ele diz assim, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Qual é a solução que eu posso dar nisso? Quase que ele, em outras palavras, dizia, eu não tenho como resolver isso. Não é? Essa foi a primeira palavra, a palavra do homem. Agora vai a palavra do homem de Deus. O que você tem em casa? Aí ela disse, olha, não tem nada não. O nada aqui, irmãos, era um pouquinho de azeite, mas era uma coisa tão insignificante que ela considerou como nada. Nada. Mas o nada que nós temos na mão de Deus vira tudo, irmãos. Amém? O nada, diga comigo, o nada na mão de Deus vira tudo. Vocês estão lembrados que lá em Gênesis ele usou o termo para criar do nada? Barra é criar do nada. Ele chamou à existência aquilo que não existia. Ele disse haja e houve. E ele continua o mesmo. Ele não muda. Ele não altera. Tiago, escrevendo sobre essa imutabilidade de Deus, ele disse, olha, em Deus não há mudança. Aí ele parou e disse, isso está pouco. Dizer que em Deus não há mudança. Espírito Santo, me ajuda aí, para eu dizer mais alguma coisa. Aí o Espírito Santo deu. Aí ele escreveu, nem sombra de variação. Deus não muda, Deus é o mesmo. E o profeta disse, o que você tem em casa? Aí ela disse, eu não tenho nada. Senão, ela lembrou que tinha um pouquinho de azeite lá numa botija. Aí, olha o homem de Deus agora, falando a palavra de Deus para aquela mulher. Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Eu já vi alguém falar sobre esse texto aqui e dizer que aquela irmã tinha que ser realmente crente, porque ela tinha que estar de bem com todos os vizinhos, como é o caso aqui de todos nós, né? Eu acho que aqui não tem ninguém intrigado de vizinho. E o profeta disse, você vai pedir vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Agora esses vasos têm que ser vazios. Não podem ser vasos cheios. Tem que ser vazios. Por que tem que ser vazios, profeta? E outra coisa, não pode ser pouco, tem que ser muitos vasos. Por quê? Porque esses vasos serão cheios de azeite. Veja, ela tinha uma botija, uma pequena. Quem é da minha idade para frente aqui, conhece o que eu vou dizer. Esse apetrecho que tinha, lá em casa tinha chamava quartinha. A gente não tinha geladeira, pastor, naquela época. E aí a quartinha fazia a vez da geladeira. Não é assim, irmãos? Os mais, não é? Esfriava a água, colocava lá no cantinho da parede, não é? Arrumava lá direitinho. De manhã, quando a gente ia tomar água, estava friinha, com gostinho de barro. Uma maravilha, não é? Então a botija que aquela mulher tinha era mais ou menos como uma quartinha, talvez um pouquinho menor, que tinha quartinha maior, um pouquinho menor.
E ele mandou buscar, o profeta mandou ela pedir vasos. O vaso é como a jarra de antigamente. Lembra da jarra? Eu enchi jarra, irmão, carregando galão, água no galão, pastor, nas costas, não é? Pois é. Então, a jarra é grande. A jarra deve pegar talvez 60 litros, não sei, 50, 60 litros. E a botija é pequena. Como é que, com uma botija que não estava nem cheia, ela disse que tinha um pouco de azeite na botija. Vamos dizer que ela tivesse 2 dedos de azeite na botija. Como é que ela vai encher jarras, vasos, muitos vasos, com aquele azeite que está na botija? Sabe, queridos, milagre é assim. Você não tem que entender nada. Milagre, para você receber, tudo que você tem que fazer é crer. Crer no milagre. Deixa que Deus faz o resto. Deus faz o resto. Aquilo que você não pode fazer. Você crê e Ele opera o milagre. Quem diz amém? Aí o profeta orientou: você vai para casa com esses vasos. Você entra na sua casa, porque o milagre é para a família. Então é você na sua casa. Fecha a sua porta, você e seus filhos, ou seja, a tua família, e começa a encher aquelas jarras, aqueles vasos de azeite, e vai separando, botando lá. Claro que naquela época o azeite era um produto de altíssimo valor. Ainda hoje dependendo do azeite, não é? Qualquer garrafinha de azeite é R$30, e dos melhores 40, 50, não é? Imagine naquela época, quando o azeite era o combustível para a luz, por exemplo, não é? Então era um produto de altíssimo valor. E ela foi enchendo as jarras, foi enchendo os vasos, foi enchendo os vasos, enchendo os vasos e enchendo, e encheu a ponto de ter terminado os vasos que ela conseguiu emprestado. E aí, como ela estava enchendo, ela nem se deu conta de que não tinha mais vasos. Pediu mais vasos, o filho disse: ela não tem mais não, mãe. Acabaram-se os vasos. E a Bíblia diz que o azeite parou. Diga comigo assim: o azeite parou. Não acabou. Tem azeite ainda. Nesta fonte, ou desta fonte, onde saiu este azeite aqui, continua saindo azeite. O azeite do milagre que você precisa, Deus tem para você. Pois bem, uma vez cheios os vasos, aquela mulher poderia ter dito: pronto, agora eu estou rica, agora eu não preciso mais da igreja, eu não preciso mais do pastor, eu não preciso mais de ninguém, porque agora eu sou rica. Então eu vou resolver a minha vida. Foi assim que ela fez? Não. Quando ela recebeu o milagre e ficou rica, realmente, a gente vai ver isso daqui a pouco, ela voltou de novo ao pastor, ao profeta lá da época, que era o pastor. Disse: pastor, olha, aconteceu o milagre, como o senhor disse, Deus fez, Deus operou o milagre, e agora é tanto azeite, como é que eu faço? Veja como aquela mulher honrava o homem de Deus, não é? Sabe por que muita gente hoje deixa de receber o milagre? Porque não honra os homens de Deus. Porque não consideram os homens de Deus como deveriam considerar, não é? E aí o profeta disse: não, você vai fazer o seguinte, você vai vender o azeite, você vende todo esse azeite que foi multiplicado, pague a sua dívida. Então, veja, era bastante dinheiro. Paga a sua dívida, mas ainda tem a bênção, irmão. Quando Deus dá a bênção, Ele dá uma medida sacudida, uma medida aumentada. Aí disse assim: e você vai ficar com aposentadoria para o resto da sua vida. Porque Ele disse assim: vai, paga a tua dívida, e tu e teus filhos, não era só para ela não, até os filhos, irmãos, ficaram com a pensão do milagre. O milagre foi para ela, e os filhos também usufruíram do milagre, certamente até morrer, porque diz: vai e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos à aplicação desse texto? Não sei se você chegou aqui esta noite e a tua família precisa de um milagre. Se a tua família precisa de um milagre, o Deus de Eliseu
está aqui e quer fazer o milagre na tua família também. Não importa o problema. Aquela mulher tinha dois grandes problemas, dois graves problemas. Quais eram? Ela estava viúva, havia perdido o marido e estava com uma dívida impagável. Ela não tinha recursos para pagar essa dívida, mas Deus solucionou o problema daquela mulher. Da mesma maneira, o Senhor quer solucionar o teu problema aqui esta noite. Deus, diz o hino, resolve o teu problema.